Estamos a 2 dias das eleições municipais, já Carlos acabou a Andreasa. propaganda eleitoral em rádio e TV, graças Nossa, a ainda Deus. bem, cara. Sabe que eu estava fazendo uma reflexão hoje mais cedo? E você que é um cara que conhece o rádio profundamente, para o rádio, a propaganda eleitoral é ainda pior. Na televisão, você tem o estímulo visual, você até consegue prender a sua audiência com a propaganda eleitoral. No rádio, o impacto para a audiência é tremendo, porque a pessoa não quer ouvir, não tem outro estímulo, não quer ouvir aquelas vozes, desliga na hora. E atrapalha muito o nosso ritmo, o trabalho do rádio mesmo, né? Essas inserções. Então, é a lei se cumpre, mas o fim do horário eleitoral, para mim, significa um prazer muito grande. E campanha eleitoral, né, Cristiano Pinho? A gente que gosta de eleição, cubro eleição há muito tempo, campanha eleitoral é muito bom. Eu adoro cobrir eleição. É uma alegria quando começa, é uma alegria a festa da democracia, mas quando termina também, eu também acho bom, que a gente já tá cansado, né? Pra gente, Band News FM, rádio que tem sua concessão em Nilópolis, já fica até o recado aos ouvintes, Nilópolis é um município com menos de 200 mil eleitores, então não tem segundo turno, então acabou mesmo o horário eleitoral aqui na Band News FM. Mas por falar em eleição, a gente sabe, e você fez menção a ela, Andreasa, nessa semana, aquela lei que determina não pode haver, salvo prisão, flagrante ou cumprimento de mandado de sentença condenatória, prisão. Sim. Apesar disso, as polícias e o Ministério Público estão nas ruas para poder tentar fazer esses flagrantes, né? Para tentar identificar crimes eleitorais e tem conseguido, né? Daniel Henrique está acompanhando uma operação que tá nas ruas desde cedo. Dani, conta pra gente, bom dia. Em Belfor Roxo, Pinho, bom dia pra você, Andreasa, e também pros nossos ouvintes. Pra gente entender um pouquinho melhor essa operação do Ministério Público dessa manhã, a gente tem que voltar pra agosto de 2024, agosto desse ano, há 2 meses. Nessa ocasião, o candidato a vereador de Belfor Roxo, conhecido como Dinho Resenha, ele foi preso numa operação do Ministério Público acusado de negociar a compra de voto de eleitores. E aí, durante as investigações, os policiais, eles analisaram o celular do Dinho Resenha, encontraram mensagens que revelavam um esquema de compra de renúncia de candidaturas a vereador em Belfor Roxo. Ele teria, inclusive, sido aliciado nesse esquema. E aí, de acordo com o Ministério Público, algumas candidatas mulheres de uma das coligações da cidade estariam recebendo uma compensação financeira por integrantes do grupo político rival para que elas renunciassem às candidaturas e passassem a apoiá-los. Esse valor que era oferecido a elas não foi divulgado, mas são 6 mandados de busca e apreensão cumpridos em Belfor Roxo pelo Ministério Público. Inclusive, eles conseguiram apreender quase R$55 mil em espécie de um vereador que não teve o nome divulgado. E aí, além disso, outros 8 mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos nessa manhã, depois de a denúncia de que um grupo de milicianos do bairro Chavantes estariam obrigando eleitores que moram nessa região a votarem em um candidato à reeleição também em Belfor Roxo. E em troca, esses criminosos ganhariam proteção desse parlamentar que também não teve o nome divulgado. Durante esses cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, 2 pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, um deles integrante dessa milícia no bairro Chavantes, e repetindo, quase R$55 mil em espécie apreendidos de um vereador também de Belfor Roxo. Ou seja, a única prisão em flagrante. E você fez menção ao bairro Chavantes? Sabe que bairro é esse, Andreasa, Daniel e ouvintes? O mesmo bairro onde a gente noticiou na madrugada do último dia 3, vulgo ontem, né? Aquela intimidação. Intimidação, câmeras de segurança flagraram madrugada no bairro Chavantes, vários homens num comboio ali de veículos descaracterizados, homens encapuzados, todos de preto, retirando faixas, material de campanha de outros candidatos, depredando algumas casas e até agredindo, e estava sendo filmado, né, com transmissão ao vivo na rede social, agredindo um outro candidato que estava filmando ali, documentando essa situação. Eu vou repetir o que eu disse aqui mais cedo nessa semana por ocasião dessas imagens. Temos vários problemas de natureza eleitoral no Brasil, crimes em período eleitoral, há uma preocupação muito grande, correta, com a desinformação, com o discurso de ódio, com a pregação contra a segurança das urnas eletrônicas. Tudo isso é preocupação para a justiça eleitoral. Mas o nosso maior problema, e nós não enfrentamos a contento, maior problema de natureza eleitoral no Brasil, derivando do nosso maior problema social,
que é a insegurança, que é a violência, o maior problema é a infiltração de grupos criminosos para constrangimento, para intimidação em matéria eleitoral. Em alguns lugares do Rio de Janeiro, do Brasil de modo geral, mas na Baixada Fluminense isso é uma desgraça. Em alguns lugares, ser candidato a um cargo político, a um cargo eletivo, é atividade de risco. É tomar risco. É colocar a sua vida em risco. Sobre isso, eu vejo menos mobilização, a não ser nesses momentos próximos da eleição, mas de modo geral eu vejo pouca preocupação. Não será fácil resolver isso, mas eu vejo pouca preocupação com o crescimento no plano eleitoral do que é na vida nossa cotidiana, o crescimento dos grupos organizados tomando cada vez mais espaços do Estado, espaços das ruas, espaços dos bairros, espaços da cidade. Vamos ter de enfrentar esse problema para valer cedo ou tarde. Miseravelmente, Cristiano Penha. Obrigado, Daniel Henrique. Qualquer novidade você volta. Até mais. Esse caso do bairro Chavantes que a gente fez menção, na verdade, no dia 1º, dia 3 foi ontem, mas está registrado para quem não viu as imagens apavorantes. Foi segunda-feira. Elas estão lá no nosso Instagram, Band News FM Rio. A gente continua. Foi terça-feira. Terça-feira, isso. Que foi madrugada de segunda para terça, no caso, né? Por volta das 3 da manhã, nosso Vinícius Fernandes do Departamento Digital, para quem acompanha pelo YouTube Band News FM Rio, traz aqui também essa lembrança na nossa live dos homens encapuzados ali, passando no meio dos comboios, madrugada, 3 horas da manhã, retirando materiais de campanha, aterrorizando todo mundo na rua. E você fez menção a essa violência política, Carlos Andreasa. A Isabela Costa está aqui no estúdio às 11h14, perdão, a voz falhou, trazendo um levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Depois eu vou te dar uma receita aí pra voz. Tô sabendo já dessa receita, polêmica, né? Tá. Entendi. Ainda tô me recuperando, mas firme e forte. A Isabela Costa tá com o levantamento do Fogo Cruzado sobre políticos vítimas da violência. Aquela violência, Andreasa, que chega ao extremo, né? Ela sai do campo da ameaça, sai do campo, muitas vezes até das vias de fato, e se torna uma violência armada. Isabela, bom dia pra você. Bom dia, Pinho, Andreasa. Oi, Isa. Opa, foi? Oi, tamo lá. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Em um período de 8 anos, a região metropolitana do Rio registrou 100 ataques contra políticos, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. O episódio mais recente ocorreu nesta quinta-feira, quando o carro da vereadora e candidata à reeleição no Rio, Tainá de Paula, do PT, foi alvo de um ataque a tiros. 2 homens armados dispararam contra o carro da parlamentar em Vila Isabel, na Zona Norte. Tainá não se feriu. Já na terça-feira, o carro do também candidato a vereador do Rio, Ítalo Coster, do PRD, foi alvejado em Guaratiba, na Zona Oeste. Somente em 2024, 8 políticos foram baleados, dos quais 6 morreram e 2 ficaram feridos. Obrigado, Isabela. Isso aí, a gravidade disso, com uma camada adicional, o ataque a uma representante eleita, a um vereador, a um deputado, isso é um ataque à democracia representativa. Isso é um ataque ao Estado brasileiro. É uma afronta à nossa liberdade de escolha, de voto, em camadas adicionais de gravidade num atentado como esse. Pior de tudo, nós não podemos nos acostumar. Pior de tudo, é frequente isso acontecer. Isso acontece toda eleição. E nós falamos aqui, mais cedo, agora há pouco, da Baixada Fluminense, Belfor Roxo e tal. É um município grande, Belfor Roxo, certo? No nosso estado. Mas a Tainá de Paula é vereadora na capital. É vereadora no Rio de Janeiro. A gente acaba se lembrando, tem de se lembrar do caso da Marielle Franco. Nós vamos nos habituando a isso. Repito, atividade de risco. Se você é um parlamentar ativo, se você compra briga, se você atua, se você exerce a democracia representativa, você toma risco. Você está tomando risco no Rio de Janeiro, você não tem a segurança garantida, teu carro é baleado. Vamos nos acostumando a isso no Rio de Janeiro. Gravíssima situação. Obrigado, Isabela.